irmãos. Aliás, bom dia. Mais um domingo, esse 24 de agosto de 2025, na igreja Voz Bíblica. E louvando a Deus por mais um dia. Muitos não acordaram hoje nesse planeta, né? E nós acordamos, pedimos para dar graças. Nós estamos dando uma série sobre princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. Nós vamos tentar correr. Eu tenho aqui um material, não deu tempo de colocar nos slides, que é sobre um livro de Ivan Turgenev. Você vê um livro sobre pai e filho. Nós estamos trabalhando com 14 princípios que foram elencados por David Poltrante, um conselheiro bíblico famoso, e ele tratou dessa questão da relação de pai e filho, da perspectiva bíblica, de uma maneira muito contundente. Como eu falei, ele deve ter falecido há uns 2 a 3 anos atrás, mas deixou uma obra que vale a pena ser consultada. E eu estou usando o esquema dos 14 princípios que são fundamentais. Nós já vimos 3. A chamada do Pai, que é para pessoalmente criar seus filhos, acerca da graça e acerca da lei de Deus, o terceiro, e o quarto sobre incapacidade. É muito importante. Eu imprimi aí uma apostila com os slides. Nem tudo que eu vou dar aqui vai ter nesses slides. Colocando esse quarto princípio, incapacidade. É fundamental, é vital que o pai reconheça que você, é vital para você reconhecer que você é incapaz de fazer o essencial de uma boa paternidade. Ninguém é pai bom o suficiente para ser um bom pai por sua própria capacitação natural, pela sua própria educação humana. Então, é fundamental reconhecer que você é incapaz de fazer o essencial para uma boa paternidade. Porque o fundamental da boa paternidade é mudar o coração do seu filho. E qual é a grande verdade acerca disso? Só Deus muda corações. Um dos textos chaves é aquele de João 15:5, onde o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e ele diz: todo ramo que estiver ligado a mim dá fruto, todo que não estiver ligado a mim vai ser cortado e vai fracassar. Mas nesse texto ele faz uma declaração muito importante: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus Cristo, cada ser humano, não importa o que aprendeu de sociologia, pedagogia, pediatria, é incompetente, é inábil, é incapaz de ser pai. Não dá para criar filhos. O texto chave aí, eu queria que vocês lessem comigo João 15:5. Leiam comigo: eu sou a videira. Só isso que vocês têm de som? Vamos lá. Eu sou a videira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É interessante a forma direta, cristalina, indubitável, contundente, impactante das declarações de Cristo. O que toda a sua potência, toda a sua capacidade não vem de ninguém a não ser de mim. Assim como aquele cacho de uva, ele recebe a seiva, ele recebe a nutrição, ele recebe a energia
da videira, assim também Deus está dizendo, se a seiva que te alimenta, a energia que te alimenta, o suprimento que te dá capacidade de se levantar cada dia para enfrentar os seus papéis como marido, como pai, como cidadão, se não vier de mim, vai dar em nada. Nada, olha a expressão aqui, nada. São esses 14 princípios. São guias para uma paternidade bíblica bem-sucedida e aprovada por Deus. De toda a série, o texto principal é Salmo 127:3. Diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Então, os filhos são de Deus e por um tempo eles dão como presente ao Pai. O fruto do ventre é o seu galardão. Você vê os filhos como um presente de Deus ou apenas como um estorvo, como pessoas que atrapalham sua vida? Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim é para se estar. Só tem duas posições na terra: em Cristo ou sem Cristo. Cristo diz: aquele que está em mim e eu nele, dá muito fruto, dá resultado, é bem-sucedido, é vitorioso, deslancha na vida, chega ao ponto de celebração. Mas sem mim você só vai chegar ao ponto de lamentação, de frustração, de dor. Portanto, o princípio 4 da incapacidade é reconhecer que você é incapaz. E isso é muito difícil para a raça humana. A raça humana quis ser Deus lá no Jardim do Éden. A raça humana se achou capaz de viver sem Deus e ela mesma, essa raça, quis ser Deus. Então todos nós começamos a criação de filhos achando: eu já li muitos livros, já vi muitas palestras, meu pai me criou bem. Não é assim. Porque o foco da criação de filhos está no coração. Só Deus muda o coração. Só Deus suaviza, adocica, ameniza, torna manso, torna humilde o coração. Por isso que o pai e o filho precisam da graça de Deus para curar corações partidos, corações feridos, corações zangados, amargurados. A maioria das pessoas são movidas por amargura, movidas por desgostos de coisas que elas não queriam que acontecessem, mas acabaram acontecendo, e elas têm uma amargura contra Deus, elas têm uma amargura contra si próprias, e essa amargura, como diz lá em Hebreus, contamina a muita gente. É triste viver com uma pessoa amargurada. É doloroso. É difícil. Porque os amargurados são revoltados. Os amargurados são aqueles que figuram na lista dos crimes, das pedofilias, dos abusos, estupros sexuais, dos viciados em drogas, dos piores crimes. A Bíblia diz: olha, corta a raiz de amargura antes que ela azede tudo. E esse coração com raiz de amargura, o pai não pode curar. Até que muitas vezes o filho olha para o pai e vê que é um amarguradão. O tempo passou e ele continua amargurado, continua zangado com a vida, continua revoltado. Então, a primeira coisa que o pai e a mãe têm de admitir: Senhor, eu nada posso fazer para mudar o meu filho. Eu falei para vocês que essa série de estudos eu sigo o esquema dos 14 princípios
sobre criação de filhos. Eu coloquei aqui o 4º capítulo, que é sobre incapacidade. Eu vou ler um pouquinho do texto para vocês. Ele começa falando de uma criança que está no supermercado e começa a fazer birra para que a mãe ou o pai, aqui está dizendo a mãe, compre alguma coisa, começa a fazer birra. E então a mãe veja a mãe, grita aquele filho e ameaça o menino murcho. Então, ele disse que presenciou essa cena no supermercado. Essa mãe estava certa? Ele vai falar aqui de 2 maneiras que os pais, por algum tempo, provocam mudança dos filhos. Medo, ameaça, grito. Então, por algum tempo, aquela mãe conseguiu que o menino se aquietasse, com os gritos, com os bravejamentos dela. Mas ele disse que essa mudança não vai durar muito tempo. Ele fala aqui de um menino, que um fato real, de um casal que estava aconselhando, que o filho era problema. O filho sempre batia na irmãzinha. E ele tentou resolver esse problema e disse: olha, se você parar de bater na sua irmãzinha por 4 meses, eu compro um drone para você que você estava querendo. Um drone de brinquedo, né? Mas que lá nos Estados Unidos funciona, né? Então, dá para gravar alguma coisa. Aí o pai ficou super feliz, porque naqueles 4 meses reinou a paz na casa. O menino tratava bem a menina, não agredia mais, não perseguia mais, não fazia bullying com a própria irmã. Aí o pai e a mãe comemorando, conseguimos. Eles conseguiram só mudar no comportamento do cãozinho, tá? Mas o coração de cão continuava mesmo, o menino. Quando terminou os 4 meses, o menino, meu drone. Papai e mamãe, o que é que faz? Compra o drone, coloca na mão dele. Naquela mesma semana, a irmã só aparecia chorando. O que é, minha filha? É o fulaninho que está me perseguindo com o drone, batendo em mim. Você veja, mudou o comportamento durante 4 meses, foi uma mudança passageira, mas não mudou o coração daquele cãozinho. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz, ó, se você vai ser o que Deus projetou para você ser como pai, e fazer o que Ele o chamou para fazer, você deve confessar uma coisa essencial. Essa confissão tem o poder de mudar muito sobre a maneira como você age e reage em relação aos seus filhos. É vital que você acredite e admita que não tem poder para mudar seu filho. Entendeu isso? Posso repetir? É vital que você acredite e admita que não tem nenhum poder para mudar seu filho. Você muda provisoriamente. O irmão foi lá ver o filho dele, né? Ver o comportamento do filho dele. É bom você escutar isso aqui. É vital que você acredite e admita que não tem nenhum poder para mudar seu filho. Com sua ameaça, ele passa a se comportar alguns dias, alguns meses, do jeito que você quer. Mas o coração permanece lá. Agora pense novamente na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, que é o tema central do livro, que é o nosso guia parental mais confiável, que é a Bíblia. Se algum ser humano possuísse o poder de criar mudanças duradouras em qualquer outro ser humano, novamente Jesus não teria que vir. A encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus são evidências históricas claras de que o poder humano para a mudança, eu bati aqui, foi o que eu fiz.
Poder mudança, poder para mudar as pessoas não existe. Pastor não tem esse poder, pai não tem esse poder, mãe não tem esse poder, professor, filósofo. Pode mudar o comportamento por algum tempo, mudanças passageiras. Só Deus, você mesmo, pode fazer das tripas coração para mudar, mas você não vai conseguir. Por quê? O que é que diz aqui o nosso gráfico? Repete comigo. Só Deus muda corações. Isso é o seu coração e o meu, e o resto da nossa raça ruim. Agora aqui está o ponto. Se como pai você acha que tem poder, que não tem, fará coisas que não deveria fazer e deixará de fazer coisas que são vitais para fazer. Quando você pensa que seu trabalho é mudar seu filho e lhe foi dado o poder de fazer, sua paternidade tende a ser exigente, agressiva, ameaçadora e focada em regras e punições. Veja bem, não é que não presta disciplina, regras e punições, o foco não é esse. Nesse tipo de paternidade, você está trabalhando para transformar seus filhos em algo, em vez de trabalhar para ajudá-los a ver algo e buscar algo. Dessa forma, paternidade é tudo sobre você e seus filhos, em vez de você ser um agente do que só Deus pode fazer em seus filhos. Sua esperança é que você exerça o poder certo, na hora certa e da maneira certa, para que a mudança em seus filhos tenha resultados. Esse processo é profundamente diferente de trabalhar para ser uma ferramenta útil, ou seja, ser unida com seus filhos para ter resultados. Lembra da ilustração que eu dei? O carinha lá, o pai fez um contrato com ele, não mexa, não mata na sua irmã, nem persiga a sua irmã, por 4 meses eu lhe dou um drone. O menino se tornou um docinho de coco para a irmã, por 4 meses. Terminou os 4 meses, ele recebeu o drone e passou a bater na irmã de novo. Então, esse pai, durante 4 meses, ele comemorou resultados. Aí estava errado. Você viu 2 maneiras erradas dos pais lidarem com os filhos: metendo medo, ameaçando, ou comprando com recompensa. Nada disso vai mudar, vai só fazer você fantasiar. Eu tenho controle sobre os teus filhos. Eu educo bem, não educo. Aqui está o resultado final para todos os pais. A mudança que tem que acontecer em cada um dos seus filhos, você não pode criar. A mudança que você quer que aconteça em seus filhos, você não pode criar. De fato, em nenhum lugar da palavra de Deus encarregou você da responsabilidade de criá-lo no sentido de modificar o comportamento dele. Uma boa paternidade é ficar bem com o fato de que você é impotente para mudar seu filho. Na verdade, uma boa paternidade é celebrar o fato de que Deus nunca colocará o fato da mudança em você. Então, como mudar seus filhos é um fardo que nunca poderíamos suportar, Deus carregou esse fardo por nós, enviando seu Filho para ser o autor de uma mudança pessoal duradoura. O fardo que causou sua morte liberta a nós, pais, e dá nova vida aos nossos filhos. Agora, isso é uma boa notícia. Portanto, nosso trabalho é simples. Não é criar mudanças, mas ser instrumentos humildes e dispostos de mudança nas mãos do autor de mudança. Tem muita coisa aqui por. Mas, vamos lá. Senhor Deus nos ajuda a entendermos que só o Senhor muda corações. Que nós não estejamos tentando criar nossos filhos apenas por resultados e mudanças passageiras. Que nós focamos na necessidade que ele tem de um dia se converter e aceitar Jesus, que é o único que pode mudar corações. Sem ti nada podemos fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, versículo 4, incapacidade. Eu espero que eu expliquei bem. Reconhecer que você é incapaz de fazer o essencial. O que é o essencial? Mudar o coração. O essencial não posso. Então, isso aqui foi o primeiro que falava sobre o chamado, sobre a graça.
O caos familiar, quando você tenta, com a sua própria força, mudar as coisas, e aqui começa com o casal. Vamos trabalhar com a apostila. Ok? Esse é um enxerto que eu faço ao estudo, terceira parte, dos 14 princípios do Evangelho para criar filhos fiéis a Deus. O princípio 4 fala da incapacidade que os pais têm em si mesmos para conseguirem dar uma criação satisfatória a seus filhos sem depender de Deus. E para que nós entendamos como é difícil fazer, primeiramente o ser humano, a Bíblia mostra e a experiência mostra que o ser humano é incapaz de mudar o coração de outra pessoa. Mas que Deus deixou recursos como a Bíblia Sagrada, com conselhos magníficos, e a palavra é uma semente transformadora, geradora do bem, geradora de uma nova natureza. Porém, Satanás também escreveu suas sementes. Tem as sementes do Evangelho para o bem e tem as sementes para o mal. Eu quero falar aqui de 3 sementes para o mal que têm feito grande mal nos 2 últimos séculos para desnortear a humanidade, para destruir a relação entre pais e filhos, para tornar impossível uma criação de filhos bem-sucedidos. Essas sementes do mal vieram através, especialmente, não só eles, de 3 autores. Ivan Turgenev, que é o pai do niilismo, ou seja, aquela ideologia, aquela filosofia de que nada vale nada, e ele escreveu um livro Pais e Filhos. E esse livro mostrava uma vida encarada de forma debochada, anulando o bem. Eu vou falar mais, uma forma onde não se considerava a Deus, as instituições e as autoridades, incitou a rebelião dos filhos. Aí então vem Dietrich, o Nietzsche, na realidade. O Nietzsche, ele pegou o termo niilismo, que não foi criado por ele, mas, pelo que se conta, no primeiro a usar foi Ivan Turgenev, no seu livro Pais e Filhos, e deu todo um arcabouço filosófico, criou um abismo filosófico suicida para a razão não vale mais nada, o raciocínio lógico, a verdade não tem mais sentido, a vida não tem mais sentido, mais propósito, e que o homem que faz as leis, o homem só tem um momento imediato para viver. Então, baseado nesses 2 livros, Benjamin Spock, lá dos Estados Unidos, escreve um livro, Meu Filho, Meu Tesouro, que é uma aplicação desse niilismo, desse deboche para com a verdade, e que gerou a geração perdida dos hippies e de outros jovens perdidos nos Estados Unidos. Então, vamos aqui para o Ivan Turgenev. Eu fiz um breve resumo, o abismo filosófico do niilismo criado a partir dessas 3 sementes do mal, começando por Ivan Turgenev. É no livro Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, publicado em 1862, que não se iniciou propriamente, mas podemos dizer que foi o carro-chefe, mas que influenciou o niilismo, o nadismo de Nietzsche, que provocou o espírito de rebelião dos jovens e gerou o conflito de geração entre pais e filhos e classes sociais do século XX. O niilismo do russo Ivan Turgenev plantou as sementes da genocida revolução
comunista russa, idealizada pelo maligno filósofo Karl Marx, que dizia que a filosofia acabava com a ideologia dele, anulava toda a filosofia anterior e posterior. E o marxismo era o fim da filosofia. Então ele é o matador da filosofia. Porque o marxismo não é filosofia, é uma antifilosofia, é uma aberração ideológica. Então, no marxismo, comunismo, esquerdismo, o socialismo, são nomes, esses nomes, marxismo, comunismo, esquerdismo, socialismo, são nomes diferentes para descrever o mesmo mal. Nessa ideologia antifamília, não há lugar, especialmente para a família tradicional. Eles querem criar uma mistura, uma confusão, baseado como diz um filme brasileiro, tudo junto e misturado. Eu tenho aqui, em fonte 12, um resumo do livro da influência de Turgenev, 13 páginas. Deixe-me só dar alguma coisa para que você tenha uma ideia de como livros podem ser sementes do bem ou sementes do mal. Então, a obra explora o conflito geracional como reflexo das transformações sociais e ideológicas da Rússia do século XIX. E, naquela época, a Rússia, já atrasada em relação à Europa, saía daquele feudalismo da Idade Média para uma, vamos dizer assim, uma fase de industrialização, onde as pessoas deixavam de ser servas e passavam a ser empregadas nas indústrias. O Turgenev começa demolindo os alicerces da família. O que ele pregava sobre a família é que deveria haver uma desconexão emocional entre pais e filhos. Os personagens do livro dele, que é uma literatura, é um conto, os personagens, o Nikolai ama o filho, mas não compreende suas ideias. Arkady, influenciado por Bazarov, que é um niilista, adota uma postura fria e racional, reprimindo o afeto e a nostalgia. Há uma inversão de papéis. Os pais, tradicionalmente vistos como rígidos, são retratados como mais abertos e dispostos a entender os filhos. Já os jovens se mostram dogmáticos e inflexíveis, especialmente no seu niilismo, né, no seu nadismo, no seu deboche da verdade dos papéis tradicionais. E o Turgenev, ele critica a autoridade paterna. Bazarov rejeita qualquer autoridade, inclusive a dos pais, como parte de sua filosofia niilista, isso unindo o respeito tradicional pela figura paterna. Então, elimine-se a figura tradicional de um marido exemplar, líder da família e pai, e você estabelece o caos familiar como se vê hoje. Eu não estou teorizando e tratando com hipotecas. Então, no livro, o argumento sobre esse niilismo, nada vale nada, então esse personagem, Bazarov, ele encarna o niilismo, rejeita tudo que não possa ser provado cientificamente, sem nada de religião, de Deus, de metafísico. Você nota aí as sementes do marxismo, aí, onde é que já começa, né? 1862. Ele acredita que sentimentos são inúteis e que a única coisa que importa é ser prático e utilitário. É o utilitarismo frio que você vê na máquina comunista trucidando quem é contra a ideologia. Então, essa visão radical o isola emocionalmente, o que impede de ver plenamente como se vê em relação a sua relação frustrada com a personagem Odisskaya. Qual foi o impacto da obra de Ivan Turgenev sobre a criação tradicional dos filhos? Então, o livro causou
desgosto, exatamente porque minava os valores da família, desestabilizou o modelo patriarcal, onde o pai era a autoridade incontestável, e que precisa ser uma família onde o pai não tem vez e nem voz, ninguém sabe para onde vai, existem pais inadequados, mas um pai adequado, um pai racional, um pai que cuida bem da sua família, ele não é excrescência, ele não é algo que se possa dispensar. Um autor escreveu um livro, Os Filhos da Mãe. Esses filhos que são criados sem os pais. Um pai teve o seu filho assassinado por um adolescente. Ele investigou o que tinha acontecido. E aquele menino tinha sido matado por outro menino de um filho da mãe, criado sem o pai. E ele fez uma pesquisa e disse que a grande maioria dos filhos da mãe terminam na delinquência, terminam no suicídio, terminam drasticamente. Por isso que eu chamo o livro de Turgenev Uma Semente do Mal. O livro de Benjamin Spock, Uma Semente do Mal. O livro dele introduzia a ideia de educação crítica, onde os filhos questionem em vez de obedecer. Gerou, então, vamos dizer assim, uma desestabilização entre os conservadores, que viam na juventude niilista, e de fato foi, uma ameaça à ordem social e moral. Então, você veja bem, essa obra do Turgenev, a Rússia vivia a pré-reforma agrária de 1861, que libertaria os servos e mudaria radicalmente a estrutura social. O país era representado por uma aristocracia liberal, que ainda acreditava em valores como honra, arte, religião, família, papéis definidos na casa. Porém, na obra do Turgenev, os filhos, como Bazarov, encarna o niilismo, uma filosofia radical que rejeita as instituições conservadoras, rejeita as crenças tradicionais em família. Esse conflito reflete, então, o caos social que vivemos hoje. Eu depois vou falar mais sobre esse trabalho. Então, a primeira semente do mal foi o livro Pais e Filhos de Turgenev. A próxima semente do mal vem com um filósofo revoltado, amargurado, chamado Nietzsche. Alguns dizem que ele criou o abismo filosófico, esse abismo filosófico criado pelo niilismo, de nihil, nada vale nada. Esse abismo filosófico criado por Nietzsche fez tudo perder o sentido, o propósito racional e lógico. Por isso que isso terminou na Primeira e Segunda Guerra Mundial, na pós-modernidade. Em sua loucura precursora da pós-modernidade, Nietzsche insanamente declarou a morte de Deus como um símbolo do colapso dos valores absolutos, o fim da verdade como referência universal e o surgimento de um mundo onde tudo é relativo, fragmentado, sem nenhuma esperança de sentido de verdade. Essa filosofia influenciou tudo, inclusive a criação de filhos. Criou os filhos da mãe, os filhos sem pais, os filhos sem casa. Criou a geração perdida de Benjamin Spock. Nós já falamos de Benjamin Spock no livro Meu Filho, Meu Tesouro. Ele incentiva a permissividade dos filhos, que os pais não podiam disciplinar, não podia frustrar a criança, para ela não ficar recalcada. Ele cria toda uma ideologia não científica, isso se provou que não era não científica, porque ele teve de fazer várias revisões posteriores.
ele cria uma ideia de família sem estrutura, sem limites claros. Por isso que a coisa não foi dando certo, e ele foi fazendo revisões contraditórias ao longo do tempo. E as consequências sociais e familiares não tardaram a vir. 14 anos depois, nós temos a geração dos hippies, a geração perdida, que desprezava os valores tradicionais, racionais, morais e bíblicos. Delinquência juvenil, filhos perdidos, uma geração de jovens fracassados. Esse é o resultado de trocar a Bíblia pela psicologia humanista, que tira Deus. E a psicologia humanista diz que coloca o homem, mas na realidade coloca nada, coloca ninguém. Cria um abismo filosófico, o existencialismo, onde se só tem um momento para se existir, como Nietzsche diz, não tem passado, não tem futuro, só tem um momento exato que você está vivendo, que será destruído pelo momento seguinte, e assim sucessivamente, e no final não termina nada. É o nada e o ser de Sartre. O ser é nada e o nada é o ser, porque tudo termina em nada. Então são sementes do mal. Portanto, o pai não pode trocar a Bíblia Sagrada, que ensina o caminho da vida, da bênção, de uma criação bem-sucedida de filhos, por essas ideologias do mal. Bom, eu vou enxertar isso aqui na mensagem que eu dei domingo. Espero que eu tenha me feito entender. O nada e o ser de Sartre. O ser é nada e o nada é o ser, porque tudo termina em nada. Então são sementes do mal. Portanto, o pai não pode trocar a Bíblia Sagrada, que ensina o caminho da vida, da bênção, de uma criação bem-sucedida de filhos, por essas ideologias do mal. Bom, eu vou enxertar isso aqui na mensagem que eu dei domingo. Espero que eu tenha me feito entender. A Bíblia deixa claro: ninguém na sociedade é capaz de fazer mudança. Tanto que, para haver a mudança para o comunismo, os comunistas têm de matar muita gente. Vai implantar o comunismo na União Soviética, só para implantar. Eles mataram 16 milhões de pessoas. E para segurar durante a União Soviética, eles completaram mais 40 milhões. Na China foi isso aí também. Aonde o comunismo foi, ele não conseguia fazer mudança espontânea. Não existe democracia no comunismo. Então, como ele sabe que ninguém é mudado simplesmente por um discurso, por uma filosofia, eles usam a força, o martelo e a foice para destruir qualquer um que não queira aquela mudança daquela sociedade sem Deus, sem Pai. Porém, a Bíblia diz que a mudança bíblica é possível, mas não é você que causa, não sou eu. Reconhecer que você é incapaz de fazer o essencial para uma boa paternidade, que é mudar o coração. Esse princípio confronta uma verdade humilhante. Os pais não são capazes de mudar o coração de seus filhos. Esse princípio enfatiza que reconhecer sua incapacidade não é uma derrota, é o começo da dependência de Deus. Você só vai depender de Deus quando você vê: eu não tenho poder para mudar meu filho. Flávio é empresário, é cheio de ideias, com certeza acredita muito nele, na sua competência, no seu tato. Deus diz: tira o cavalinho da chuva, cara. Você tem dois bichinhos que o coraçãozinho deles é igual ao teu, ninguém muda, a não ser eu. Ninguém muda. Você pode dar drone, você pode dar carro, você pode dar o que você quiser, ou então se ameaçar. Eu vou dar uma surra de, como o pai disse, você vai mijar sangue.
Aí o menino, enquanto é pequeno, se comporta. Qual é a base bíblica desse princípio? Primeiramente, os pais devem reconhecer suas próprias limitações e confiar no poder de Deus em vez de tentar controlar os resultados. Esse princípio se baseia no Evangelho para mostrar que somente Deus transforma corações. Os pais são apenas ferramentas em suas mãos, não a fonte de transformação. É como você vai extrair um dente e o médico usa aquele alicate. Quem faz a mudança na boca do camarada? Ou então, antigamente, uma obturação, eu disse para o último médico que eu fui, o doutor Silvio, eu disse, doutor Silvio, eu lembro a primeira obturação que eu fiz. Era um britador que botava no seu dente aqui. Você sai lá com dor de cabeça. Agora não, é um aparelho mais discreto, tal. Agora veja bem, seja um britador, ou seja esse aparelho discreto, quem faz a mudança não é o britador nem o aparelho discreto, é o médico. Você pode comprar um alicate daquele, um obturador daquele, mas você não vai fazer a mudança em você. Você não sabe? Eu acho que nem o médico faz dele próprio, ele precisa de outro médico fazer. Assim, nossos filhos precisam de mudança. Deus disse que essa mudança é possível. Mas esqueça que você pode fazer. Você é apenas ferramenta. A recapitulação das partes anteriores. Você tem um chamado, mas não é para controlar seu filho. Você precisa da graça para ter poder. Você precisa da lei para orientar. E você precisa entender que você é incapaz. Na página 3 do slide 9, eu fiz um gráfico aí que mostra que a palavra de Deus é importante. Ela é boa e santa, ela mostra o pecado, porém ela não dá poder de você mudar. Ela não pode salvar, mas ela aponta para a necessidade da graça de Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui o gráfico? Então, a essência da paternidade é graça, é necessidade de Deus, é necessidade de Cristo. Slide 11. Você tem um gráfico aí, apenas Deus muda corações. Você pode atuar, mas você não pode fazer uma planta crescer. Quais são as implicações para a paternidade, para a educação cristã, esse fato que eu não posso mudar o coração? Isso porque 1 Samuel 16:7 diz que o Senhor deu o coração. Eu não vejo o coração de ninguém, nem eu devo. A Bíblia diz que eu não conheço o coração. Somos chamados para pastorear, não para controlar. E por conta do tempo eu vou mais ler os slides e pontualmente fazer alguma consideração. O coração humano está espiritualmente morto se ele tivesse preparado tudo isso. Efésios 2:1 diz que Cristo, quando nos salvou, nós estávamos mortos, incapazes, o morto incapaz de fazer qualquer mudança. Os pais, eles não são redentores, eles são instrumentos. A verdadeira transformação é obra do Espírito Santo. Por isso que Cristo disse: em mim nada você pode fazer, porque só eu vejo o coração. Slide 15, foi a base bíblica disso. Em Provérbios 3, 5 a 6, eu acho que o Flávio já pregou sobre esse texto de Provérbios 15, está lá, Flávio? Confia no Senhor de todo o teu coração, e não distribe no teu próprio entendimento, por causa da capacidade. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Ele vai começar a mudar o seu coração. Resumindo isso numa tabela, a Bíblia diz que se você se submete a Deus, Deus lhe dá um novo coração, porque o coração humano caído é enganoso, é necessário nascer de novo. E esse coração passa a ser fonte de vida. O conceito chave: você não é redentor,
Os pais muitas vezes se sentem pressionados a consertar seus filhos, mas somente Deus pode produzir uma mudança duradoura no coração. A incapacidade leva, se você percebe que você é incapaz, você se torna mais dependente de Deus. Quando os pais aceitam suas limitações, eles param de confiar em suas próprias forças. Isso abre a porta para a oração livre e confiança na obra de Deus. Liberdade em deixar ir. Os pais, eles não souberam criar bem os filhos, ficam presos aos filhos por toda a vida. Eu conheço filhos que já são avós, mas continuam dependendo dos pais. Então você não é chamado para ser perfeito, você é chamado para ser fiel. A paternidade torna-se menos sob controle, mais sob mordomia, ministrar os bens dos outros. Implicações disso. Implicação desse princípio para a paternidade. O que é que significa para a criação de filhos? Concentre-se na fidelidade, não nos resultados. Ore pelo coração do seu filho diariamente. Use as escrituras para expor o coração e não apenas o comportamento. Pronto, esse aqui é meu neto. Ele veio me ajudar aqui na mensagem. Ensina a dependência de Cristo, não a autossuficiência. Modele graça, humildade e arrependimento. Paul Tripp, ele tem uma citação onde ele diz: você não é o agente de mudança, tu és um instrumento nas mãos daquele que é. Já estamos terminando. Então, quais são os erros dos pais? Estão tentando fazer o trabalho de Deus, usando medo ou a vergonha para controlar o comportamento. Esperar moralismo em vez de transformação é fatal. Medindo o sucesso pela obediência externa é outro erro fatal. Negligenciar a oração e a dependência de Deus. E aí você tem a ilustração de um coração quebrantado, rasgado, que precisa mudar, e está nas mãos humanas tentando consertar. O outro é um coração curado nas mãos de Deus. Paternidade centrada no Evangelho. Em vez de controlar, pastorear com o Evangelho. Ensina seu filho quem é Deus, não apenas o que fazer. Use a disciplina como um momento de reflexão do coração, não pura punição. Compartilhe sua própria necessidade da graça de Deus com seu filho. Eu também preciso mudar. Celebre o fruto espiritual, não apenas as conquistas. Provérbios 22:6 diz: educa a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Como aplicar isso diariamente? Devocionais familiares. Todo dia já tinha família para orar e ler a Bíblia, focado em questões do coração. Faça perguntas que revelam o coração da criança. O que você estava querendo naquele momento? Use histórias bíblicas para mostrar o poder transformador de Deus. Incentive a confissão e a oração. Incentivo para você que é pai. Esperança para você, pai. Você não está sozinho. Deus está mais comprometido com o coração do seu filho que você. Sua fraqueza não é barreira, é uma plataforma para a graça. A paternidade fiel não é sobre perfeição, mas sobre dependência divina. Paulo disse: minha graça te dá. Reflexão final. Confie no jardineiro. Lembra que foi que disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Confie no agricultor. Você é um ramo. Seu filho é um ramo, Jesus é a videira. O Pai Celestial aqui, o agricultor. Perguntas para encerrar. Você tenta fazer aquilo que só Deus pode fazer? Você tenta mudar o coração do seu filho? Você já viu que está errado. Você não vai conseguir. Como minha paternidade reflete a confiança no poder de Deus? Você está orando mais do que pressionando seus filhos? Esse princípio é um lembrete libertador de que sua incapacidade não é uma falha, é uma característica da paternidade evangélica. Ele convida você a descansar na graça de Deus e a se concentrar em ser um embaixador fiel, não um salvador.
convidar o irmão Flávio por conta do tempo, agradecer essa mensagem. Eu espero que ele tenha aprendido. Se não aprender, vai apanhar muito ainda na vida. Vamos ficar de pé, igreja, para a gente orar juntos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, por nosso coração preso, ó Pai, e salvarmos o nosso próximo, principalmente, Senhor, nossos filhos. Senhor, possa nos capacitar, ó Pai, a orar mais, a fazer mais devocionais, a ler, Senhor, a tua palavra, a contar a história, Senhor, da tua palavra, Senhor, para que nossos filhos possam compreender que o agir de mudança na vida deles é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Que possamos, ó Pai, ser mordomos, ó Pai, como a palavra diz, possamos administrar o bênção dos Deus, Senhor, dos nossos filhos. Possamos ser pais, ó Pai, que te ouve, que te escuta, que anda, Senhor, nos teus caminhos e que te busca diariamente. Possamos, ó Pai, para a tua casa, que possamos, ó Pai, mostrar para os nossos filhos que não há lugar melhor, Senhor, que chama a tua presença. Possamos voltar para nossas casas em paz, seguindo a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia.